Oi mães, eu sou a doutora Renata Sejas, pediatra, educadora parental, e hoje eu vou compartilhar com você um conteúdo muito bacana. 3 coisas que você jamais deve fazer com seu filho. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber todas as notificações. Item número 1. Rotular. Você jamais deve rotular os seus filhos. Mas doutora, como assim rotular meus filhos? A gente rotula quando a gente diz certas coisas como: filho, você é muito lento, você jamais faz as coisas direito, é muito devagar, é desleixado. Então esses são rótulos que nós criamos nas crianças, nós colocamos para a criança e aquilo vai se tornando uma verdade absoluta para ela. Porque pensa assim, você é uma criança, um ser que está aí em desenvolvimento ainda, não tem as capacidades neurológicas todas adequadas, porque elas estão em desenvolvimento por um processo natural da idade. Às vezes até mesmo nós adultos não temos as nossas capacidades mentais tão bem estabelecidas, imagina só uma criança. Então você, que é o líder dessa criança, fala para ela algo como um rótulo assim. Então ela vai tornar aquilo como verdadeiro para ela. E cada dia, quando a gente rotula a criança, a gente tende a repetir aquilo cada vez mais. Então às vezes vai na casa da avó, ele é muito desleixado mesmo. Vai na casa de um amigo, ele é muito desleixado mesmo. Fica repetindo aquilo para a criança até que aquilo se torna uma verdade absoluta. E isso geralmente vai perdurar por toda a vida da criança. É uma criança que fica marcada com aquilo ali. Então, nós criamos aquilo. Pode que realmente a criança um dia tenha sido mais lenta para acabar uma atividade, a criança tenha sido mais lenta para tomar banho, mas quando a gente pontua coisas negativas, a gente está estimulando ou está aguando aquela planta. E quando a gente não quer aquele comportamento negativo, a gente simplesmente não fala sobre ele. Então, o que a gente fala muito na disciplina positiva é que ela é o caminho do meio. Então a gente não vai ser permissivo demais e nem punidor demais. A gente traça uma linha do meio para tratar essa criança de uma maneira com pulso firme, mas ao mesmo tempo com amor. Então a dica número 1 aqui é: jamais rotule seus filhos, seja ele o rótulo que for. O item número 2 é comparação. Quem de vocês jamais foi comparado? Eu já fui, muitas vezes, vou até comentar aqui com vocês. Quando nós comparamos uma criança, a gente está danificando a autoestima dessa criança. E você, adulto, você mãe, você gosta de ser comparada? Aconteceu um fato muito curioso comigo. Olha, quando eu completei meu aniversário de casamento, não sei se era 5 ou 6 anos, eu saí para jantar com meu marido e falei assim para ele: eu queria muito emagrecer, então eu queria ter um corpo assim, então um corpo assado. E era uma data muito especial, que era o nosso aniversário de casamento. Ele virou pra mim e falou assim: sabe o que eu acharia legal? Que você tivesse o corpo igual a da fulana. Então ele me comparou com outra pessoa. Aquele dia era um dia muito especial, porque a gente estava comemorando uma data e eu me senti péssima, mesmo sendo adulta, mesmo sendo com todas as capacidades que eu tenho. Então eu me senti extremamente mal por ser comparada. Imagina só uma criança, quando a gente fala para ele: mas você devia ser igual ao seu irmão é mais rápido, seu irmão sempre faz, seu irmão não precisa cobrar, seu irmão acorda mais cedo. Quando você compara a criança, ela se sente inferior. E isso também vai gerando traumas na vida dessa criança que ela provavelmente vai levar pela vida adulta. Nós adultos não gostamos de ser comparados e temos todas as nossas capacidades mentais que eram para ser desenvolvidas nessa idade. Imagina só uma criança. Então isso é extremamente maléfico. Então esse é o item número 2. Jamais comparem seus filhos, mesmo que sejam entre irmãos. Essa comparação ela jamais deve ser feita. E quando você tende a comparar seu filho, eu tenho certeza que você não faz isso com a intenção de inferiorizar. Muito pelo contrário, você quer colocar que o outro é melhor e que ele poderia ser assim, não é verdade? Esse é o pensamento que nós pais temos. Porém, o pensamento da criança é: se ele é tão melhor do que eu não dou conta de eu chegar aqui. Essa criança pode apresentar 2 situações: ou uma queda muito acentuada da autoestima, inferioridade, ou até um medo e paralisação, porque às vezes ela tenta, ela quer, mas na cabeça dela interiormente ela vai pensar assim: mas
Será que eu sou capaz? Será que eu vou ser melhor do que fulano? Será que eu vou dar conta disso? E quando a gente fala como pais, a gente pensa que a gente vai ter outra resposta. Se o fulano é assim, eu vou ser melhor do que ele. É isso que a gente tende a pensar na nossa cabeça quando nós falamos isso como pais. Mas o pensamento que a criança tem é totalmente o inverso. Então, o que ela entende, a gente não vai alcançar a resposta que nós queremos. Então, se a gente tem uma forma de estimular os nossos filhos, é não comparando eles com ninguém. Podemos compará-los com eles próprios. Então, por exemplo, filha, olha como você fez essa atividade, muito melhor do que você fez ontem. Parabéns, você evoluiu bastante. Então, seu filho está na natação e hoje ele fez uma aula de natação melhor. Meu amor, hoje você foi muito melhor do que ontem. Então, hoje você nadou tantos metros e ontem você nadou X. Então, quando a gente compara a criança com os resultados de ontem com o resultado de hoje, sim, é benéfico, porque a gente está comparando a criança com ela própria, com os próprios resultados. Então, isso a gente estimula ela a querer avançar cada vez mais, porque ela está sendo elogiada por um mérito dela. Mas isso jamais deve ser comparado com outra pessoa. E o terceiro ponto que vamos abordar é sobre mentiras. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que você é a pessoa que seu filho mais confia no planeta? Então, pensando nisso, não vale aqui nenhuma mentira, nem aquelas mentirinhas e nem ocultar alguma coisa. Então, o seu sim deve ser sim e o seu não deve ser não. Por mais dolorosa que seja a verdade, ela sempre deve ser dita. Porque se rompe esse elo, esse vínculo de confiança que seu filho estabelece com você, em quem ele pode acreditar? Se a pessoa mais especial do mundo para ele é você ali e você quebrou esse elo mentindo para ele. Então, consequentemente, vários estudos também apontam que essas crianças que se sentiam inseguras num ambiente hostil quando crianças, têm alta associação dessas crianças que viveram assim, adolescentes envolvidos com criminalidade, com uso de drogas, porque elas vão buscar uma confiança ou uma sensação de pertencimento em outro ambiente diferente daquele vínculo familiar que ela conhecia. Então, sempre conte a verdade para o seu filho. Por mais dolorosa que ela possa parecer, a verdade, eu costumo dizer, e várias pessoas dizem isso, que a verdade ela dói, ela machuca quando a gente ouve algo que a gente não quer ouvir, mas é um ponto, acabou. Falou e não tem mais algo para prosseguir. Quando a gente conta mentira, a gente só está adiando um problema e criando outro problema. E eu penso que a nossa base ela deve ser sólida, porque se a gente tem uma base de relacionamento muito sólido com nossos filhos, mesmo que venha adolescência, mesmo que venha más amizades lá na frente, pensando em muitos anos lá na frente, a nossa base está sólida. Então a gente não tem mentiras entre vocês, pais, eu, mãe, no nosso relacionamento com nossos filhos, e a gente consegue ter um convívio muito mais harmonioso. Teu filho vai confiar em você. Quando a gente mente, a criança pensa que não pode confiar em nós e vai confiar no outro, coisas que às vezes são muito pequenas. Eu não posso contar isso pra minha mãe, que ela vai brigar comigo, ou o que ela falaria se eu dissesse isso. E isso afasta os nossos filhos. Então a mentira tem duas vertentes, 2 pontos aqui. Primeiro, que você não deve mentir para o seu filho sobre hipótese alguma. E o ponto número 2 é que você jamais deve pedir ao seu filho para que minta por você. Então, por exemplo, filho, a gente vai fazer isso, mas isso é um segredo, isso não deve ser dito. Ou filho, a gente vai fazer isso você não conta para ninguém. Então, se é um segredo, se ninguém pode saber, será que isso é uma coisa boa para essa criança? Ou para esse vínculo, para esse contato de vocês? E isso gera na criança uma sensação de medo, uma sensação de ansiedade, porque ela fica ali com aquele conflito interno. Quando alguém toca naquele assunto, e agora? Não, eu não posso falar, é mentira. E se escapar isso, como essa criança vai se sentir? Porque ela quebrou o vínculo, ela contou algo que não era para contar. Então, na mentira, a gente não conta nenhuma mentira e a gente não peça para que nossos filhos mintam, nem que ocultem algo. Porque eu sempre falo assim, se é algo que precisa ser escondido, é algo bom? Eu acredito que não é verdade? Então, esses são os 2 pontos da mentira. Eu espero que você exercite esses 3 pontos com seus filhos
para que dessa forma eles cresçam adultos saudáveis, adultos que sejam memoráveis por toda a vida. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você, uma honra ter você aqui. Escreve aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, quais são suas dúvidas, se isso foi útil para você aí na sua casa, o que você deve deixar de fazer ou o que você está fazendo daqui do vídeo que foi bom para você e que você teve uma boa resposta aí. Um super beijo para vocês!